Porque os líderes que choram estão vencendo o jogo. Esse é o episódio de hoje do Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E para estar desenvolvendo esse assunto com você hoje, a gente tem aqui a Almiri, uma das experts da M8, né, Almiri? Isso aí, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse podcast. Então, hoje a gente quer falar com vocês, quer trazer aqui como se tornar um líder melhor. A gente sabe que é um desafio hoje em dia para todos os empresários conseguir se conectar com os funcionários e fazerem eles se conectarem com o empresário ou com a empresa, para que essa conexão gere bons frutos ali dentro. Cada vez mais está ficando difícil liderar pessoas, está exigindo mais. Antigamente você simplesmente dá o salário na mão da pessoa, resolvia, e agora não é mais bem assim. Então a gente quer contribuir com você para você dar esse próximo passo, tá? Para que você se torne um líder melhor, para que você tenha mais resultados com a sua equipe. Mas deixa eu aproveitar e te convidar. Você já é inscrito aqui no canal? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Deixa o curtir também, deixa a curtida e compartilha esse vídeo com os teus colegas empresários que você sabe que estão passando dificuldade com o funcionário. Então compartilha lá com ele. E já vou aproveitar também para te convidar a conhecer a M8, tá? Você vai escanear o QR Code que tem aqui na tela ou o link na descrição do vídeo e você vai ganhar 15 dias gratuitos, a mentoria empresarial mais completa do Brasil. Você vai ter suporte de advogado, contador, estrategista, gestão de pessoas, investimentos, marketing digital e daí por diante. Todas as áreas que a gente considera essenciais para o sucesso de um negócio, você tem especialistas lá, tanto em mentorias gravadas quanto ao vivo. Você pode entrar, pode trazer a sua dor, a sua necessidade e a gente vai responder você. Então escaneia o QR Code e vem conhecer a M8. 15 dias gratuitos. E aí, Almiri? Voltando para o nosso tema, trouxe aí, né, que liderar não é mais como era antigamente, não é? Uhum. E por que tu acredita que existe tanto medo, principalmente no ambiente corporativo? Medo do líder parecer vulnerável? Medo de mostrar as emoções, Medo né? de mostrar as emoções. Então, eu penso que isso é muita questão de paradigmas, né? Vamos pensar lá na época da Revolução Industrial. Lá o videozinho aquele do Charlie Chaplin lá, na fábrica. Acho que todo mundo deve ter assistido. Aqui já mostra a idade da pessoa, né? Já dá um spoiler. Então, assim, naquela época da Revolução Industrial, era tudo a ferro e fogo, né? Não se falava em emoções, né? Ok, vamos lá, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nem tanto, acho que uns 15 anos atrás, um pouquinho mais cedo aqui, né? 10, 15 anos atrás, ainda continuava as coisas assim pela imposição, né? E aí isso que para você demonstrar que você tem força, que você é forte, que você comanda, existia esse paradigma de que você não pode ter emoções, você não pode sentir dor, você não pode sentir medo, frustração, não pode chorar. E isso vem mudando nos últimos anos. Daria pra gente dizer que isso está relacionado não somente, mas também a questão geracional, porque a geração de antes ela era ensinada dessa forma que você falou, não era? Tipo, vai trabalhar, vai. Não tem espaço para chorar aqui. E também talvez ao fato de que antigamente o cenário corporativo, vamos falar, de trabalho era muito mais dominado por homens e as mulheres vieram ganhando espaço. Sim, eu acredito que obviamente tem essa influência também das gerações. E o que você trouxe agora que as mulheres ganharam espaço, eu percebo na prática que até parece que as mulheres são as que mais seguram suas emoções, porque parece que se uma mulher demonstrar a sua emoção, a sua frustração, parece que fica aquele de novo, né? Aquele paradigma de que é mulher. Aí entra aquela questão do mimimi, da cultura, do mimimi, enfim. Então, a gente tem que cuidar, são vários detalhes que a gente tem que cuidar. Mas aí entra também esse fator geracional que influencia com certeza. Mas aí, voltando ali à questão da era industrial... Desculpa, eu preciso... Rapidinho. Pode falar. Tô falando, me veio
Me vem na memória o filme Diabo Veste Prada. Ah, então. Olha aí, é um belo exemplo. Do antes, né? Agora eu te pergunto, será que hoje daria certo? Um gestor naquele perfil da Mary Streep, né? Que fez a personagem principal, né? Quem assistiu aí esse filme, né? Será que um gestor como era... Eu não me lembro o nome da personagem, me lembro da atriz, né? Mary Streep. Será que daria certo nos dias de hoje? Talvez vocês ainda percebam que tem gestores que ainda agem assim. Mas quais são os resultados que eles têm? Quais são os líderes que estão vencendo o jogo? Principalmente se é um setor que você lida com muitas pessoas, né? Uhum. Mais desafiador ainda, né? Exatamente. Então, hoje existem, já tem mais uma diferença, né? Hoje existem diversas leituras sobre esse ponto, sobre o gestor, né? A vulnerabilidade, sobre o gestor mais humano, essa gestão humanizada. Existem diversas leituras hoje, Simon Sinek, Brené Brown. Até trago aqui uma sugestão, né? O livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, sobre essa questão da liderança, que antigamente não era tão difundido como é hoje. Então, o que eu vejo, né? Vou trazer até o meu exemplo aqui. A minha primeira liderança, a primeira vez que eu fui líder de pessoas foi exatamente há 20 anos atrás. E como que eu liderava 20 anos atrás é bem diferente da forma como eu lidero hoje. Hoje eu continuo liderando equipes, mas é uma forma bem diferente. Ainda era nessa condução lá atrás meio que da imposição, de realmente você não demonstrar os teus sentimentos, você não se abrir. E hoje já não. Hoje já é uma liderança onde você mostra também aquilo que você sente, aquilo que você espera. Então, falar de emoções é importante no meio corporativo. Trazer aqui um exemplo também da Oprah, né? Todo mundo conhece a Oprah, né? E trazem muito que é ligado o fato dela ter tanto respeito, de ela sempre compartilhar a história dela. Porque realmente, se tu perceber, ela é uma pessoa que ela sempre compartilhou a história dela. Ela nunca teve medo ou receio de estar compartilhando a história dela, do que ela superou, e ela conquistou o quê? Respeito através disso. E todos nós temos uma história. Só que muitas vezes a gente só quer contar aquela história de Instagram, né? A história do Instagram, bonitinho. O que é bonitinho, a vida é perfeita, né? As dificuldades, os erros, né? A gente só quer mostrar os acertos. Os erros, as dificuldades, os sentimentos, a gente geralmente deixa lá guardadinho. Mas eu percebo como exemplo próprio meu também, que quando a gente traz isso para quem a gente está liderando, eles respeitam muito mais, tá? Esse é o que eu sinto como gestora. Aí eu até ia comentar, você estava falando ali e tipo, foi me vindo na memória situações que eu já passei liderando. E muitos, olha, eu vou dizer talvez 80, 90% de todos os empresários que eu já conversei, eu atendi. E talvez você vai dizer assim, Tiago, isso é uma pergunta mais para frente do podcast, mas eu deixo a isca aqui para você ficar com a gente até no final. Mas veio aqui para mim muito forte que, tipo, aquele empresário que se coloca na posição de se conectar mais com o funcionário emocionalmente, no geral, o funcionário desanda. Ou é funcionário de escritório, começa até a chegar atrasado, ou começa a ver vídeo de YouTube no meio do horário de trabalho, ou é funcionário de chão de fábrica, e aí falta, não avisa. Tive o caso de um cliente meu que o funcionário faltou 3 meses, ele só ia de tempo em tempo para não dar abandono. E é bem desafiador, porque de um lado, pelo menos parece que essa reação dos funcionários vem dessa liderança mais vulnerável, vamos dizer, mais conectada emocionalmente. Parece, sabe quando tu dá o dedo, pega a mão? Às vezes eu sinto que eles... Eu vejo muitos empresários também entendendo a importância de fazer esse movimento, mas tendo receio de fazer. Eu até trouxe isso agora porque talvez quem está acompanhando a gente vai começou a ouvir você falar e vai pensar assim, isso é quando da carochinha, não tem como fazer isso acontecer. Eu tento aqui e só dá ruim. Tu quer abrir agora?
Isso a gente vai deixar Não, pra frente. vamos O que que tu continuar. acha? Não, vamos continuar já de largada. O que eu penso, tá? Eu sempre falo o seguinte: tudo que está em desequilíbrio não vai dar bom. Então vamos lá. O que eu digo? Em desequilíbrio, se você é extremista demais, rígido demais, muito duro, vai ter um resultado que talvez não seja o melhor. E também, se for o oposto disso, em excesso, que nem você acabou de falar, né? Que dá os colaboradores se sentem na liberdade de fazer o que quiserem, sapatear em cima de você, também vai dar ruim, né? Então, você precisa encontrar o equilíbrio. A mesma coisa, vamos continuar na linha da vulnerabilidade. Não significa que, por exemplo, você pode, eu sinto vontade de chorar, vou chorar o tempo todo na frente dos meus colaboradores. Não é isso. Isso é um desequilíbrio, é um excesso. Então, assim, e por isso que é tão delicado esse tema vulnerabilidade, por isso que existem tantas crenças e paradigmas ainda sobre isso. Quando tem esse tipo de reação, como você acabou de falar, empresários ou gestores que se conectaram demais com os colaboradores, eles começaram a tripudiar em cima, será que isso não foi um excesso que se cometeu? Não sei, deixo aqui também uma pergunta. Eu não conheço a história da pessoa. Olha, aí julgar se é excesso, eu acho que é muito particular, acho que cada um vai estar num tempero ali. Mas eu sinto isso, que os empresários, eles querem fazer esse movimento, mas muitas vezes eles têm receio do vou dar o dedo, vai pegar a mão. Uhum. Entendeu? Vou dar a mão, vai querer o braço. Do funcionário avançar mais do que era o esperado com aquela postura, com aquela vulnerabilidade, e daí por diante. Uhum. Aí, pô, se eu flexibilizo demais, se eu me coloco conectado com eles vão tirar proveito? Então, deixa eu manter a barreirinha aqui. Vamos pensar assim, né? Se realmente fosse assim, não existiriam hoje a própria ciência, os pesquisadores falando dessa necessidade. Não estaríamos numa tendência, como a gente falou, ainda mais agora falando sobre essa necessidade de conexão, de empatia, de vulnerabilidade. Se não fosse algo bom, não estaríamos nessa tendência. Inclusive, o que o Fórum Econômico Mundial tem falado, das habilidades da liderança. Então, realmente, isso é uma necessidade. Só que, de novo, precisa estar equilibrado. Eu sempre vejo essa questão, sabe? Eu falo isso por experiência própria também, como eu estava falando antes. Eu lidero equipes hoje, né? Desde, que nem eu falei, há 20 anos atrás foi minha primeira experiência liderando equipes, e hoje eu continuo liderando equipes. Lidero de uma forma diferente. Há 20 anos atrás, eu não era uma líder que me conectava com a equipe. Eu não era uma líder que falava das minhas dificuldades, da minha frustração, nada disso. Hoje, como que eu sou hoje? Eu sou uma líder que falo isso para minha equipe. Eu não percebo que eles tripudiam em cima, digamos assim, que eles se aproveitam, talvez essa seja a melhor palavra, né? Que eles se aproveitam de algo. Por quê? Porque é tudo equilibrado. Por que é tão importante hoje a gente falar sobre inteligência emocional? É a mesma coisa, não é porque, agora eu tô demonstrando a minha vulnerabilidade, eu posso todo dia chorar no trabalho, ou todo dia ter ataque de raiva, porque eu tô demonstrando os meus sentimentos e emoções. Não. Vamos lá, cadê o autocontrole da própria inteligência emocional? Você pode compartilhar o que você está sentindo, mas você precisa também ter um dos pilares da inteligência emocional, que é o autocontrole em cima disso. Né? Então, eu sigo essa mesma linha, a questão do equilíbrio. Então, hoje eu sigo muito mais essa linha da empatia, de demonstrar emoções e sentimentos para a equipe, mas ao mesmo tempo com uma visão positiva e de aprendizado. Esse é um outro fator também complementando. Por mais que você compartilhe, hoje estou frustrada. Vou dar um exemplo aqui. Hoje estou frustrada com tal situação que aconteceu. Mas qual que é o aprendizado daquilo? Isso me fez perceber que precisamos ter uma estratégia diferente, enfim. Então, isso é uma forma de você se comunicar e demonstrando seus sentimentos.
Como geralmente antigamente, né, os gestores faziam de falar que tá frustrado. Eu tô frustrado porque eu não aguento mais falar 1000 vezes a mesma coisa pra você. Daí falava, né? Eu tô cansado porque já falei 10 vezes só nesse mesmo dia a mesma coisa pra você, né? Eu já vi muitos exemplos assim, mas assim, ó, muitos que é muito, muito mesmo, né? Não é pouca coisa, não. Então, daí nesse momento, ou seja, né, que nem eu sempre falo, quando a panela de pressão estoura, né? Literalmente isso. Porque às vezes a gente sabe que a nossa panela de pressão estoura. E nem sempre essa panela de pressão estourar, ela é para fora, às vezes é para dentro. Exatamente, tem Vai das duas depender formas. Pega muito perfil de isca aí, Pega. né? Do tipo, vai ter o líder que, sob pressão, sobre um cenário conflitante, ele vai se fechar, ele não vai conseguir nem se posicionar, nem o mínimo que deveria, né? E inclusive gera as doenças, né? Que está também cientificamente comprovado isso. Que existem doenças que é por causa disso. Por isso que cada vez mais falamos sobre expressarmos as nossas emoções. Mas, de novo, tudo tem que ser de uma forma controlada. Não quer dizer que porque posso expressar a minha emoção agora que vai ser de uma forma descontrolada. Eu vou falar como eu sinto. Que concordo com você que é um movimento que está acontecendo e vai continuar acontecendo e não volta mais. Exatamente. Até porque isso não é uma mera questão empresarial. É uma questão de lidar com gerações diferentes, com culturas, uma cultura que ela mudou ao longo dos anos. E se o empresário não mudar, se ele não aprender o caminho para liderar dessa nova forma, a empresa dele tem prazo de vida contato. A não ser que a empresa dele seja só ele, né? Presa. Mas se ele lidera pessoas, se ele depende de pessoas, geracionalmente essas pessoas vão mudando. Os anseios, desejos de cada um vai mudando. Então, não vejo espaço para o empresário que não achar esse caminho. E eu vejo muito que ele já tem um pouco de consciência desse desejo, dessa necessidade de se adaptar, mas o caminho, como começar sem que isso caia para aquele lado ruim que a gente falou antes, né? Qual é o tom? Até onde? Quais seriam os primeiros passos que você diria para esse empresário que quer começar essa conexão com o funcionário, mas ele tem dificuldade de startar essa mudança, essa abertura? Uma coisa que eu percebo é que, assim, quando o empresário ou o gestor quer começar a se conectar, como tu falou, a primeira ação que ele faz, isso na grande maioria, né? Não são todos, mas a grande maioria que eu percebo, ele já chama, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma coisa fora da empresa. Então, parece que a conexão precisa sair do ambiente organizacional para se conectar. Eu já tive casos de clientes que deu muito ruim. Então, exatamente é nessa linha. Então, você pode se conectar, e na verdade é isso que eu sugiro, você se conectar dentro do ambiente organizacional. Você não precisa sair e criar um outro momento fora do ambiente organizacional para você se conectar. Não tô dizendo, deixar bem claro aqui, né? Não tô dizendo para quem já faz isso e colhe bons resultados, que dá super certo, que é para parar de fazer. Não é isso. Mas, respondendo a tua pergunta, aqueles que querem começar a fazer isso, né? Então, são 2 estágios. Quem já tá fazendo e tá colhendo bons resultados, beleza. Agora, quem ainda não faz e quer começar a fazer, comece fazendo isso dentro do ambiente organizacional. Aí aquela dor que eu já sei que o empresário vai falar. Mas então a minha equipe não vai trabalhar no horário que tá lá? Não, mas quando eu digo dentro do ambiente organizacional, de novo, eu não tô falando em fazer festinha, um happy hour, coisa dentro do horário do expediente. Quando eu falo dentro do ambiente organizacional, é a forma como você se comunica trabalhando com as pessoas. A forma como você conduz um feedback, a forma como você conduz uma reunião, a forma como você, quando está ali tomando café, vou lá na Copa agora me servir uma xícara de café. E aí tem algum colaborador ali daqueles 3 minutinhos ou 5 minutinhos que você tá ali servindo café, o que você vai conversar com aquela pessoa? É isso. Ou seja, dentro do ambiente organizacional, sem caracterizar um evento à parte. É isso. É durante. Comece por ali.
nesse horário, nesse momento. A forma como você, que nem eu falei. Vou dar um exemplo meu de novo, né? Fica mais fácil quando a gente traz exemplos e quando é seu fica mais fácil para você contextualizar também, né? Teve uma situação, né? Um tempo atrás que eu me frustrei com algo que nem era da equipe, né? Era fora do meu setor. Mas eu me frustrei. E quando eu cheguei na sala, sentei, tava todo mundo trabalhando, quando eu sentei na minha sala, na cadeira, né, falei pra minha equipe, olha, aconteceu tal situação, não era nem com eles, mas eu senti a necessidade de compartilhar, até porque, de certa forma, lá na frente ia respingar aquilo neles. Então, compartilhei, ó, estou frustrada por acontecer tal coisa, enfim, então agora nós precisamos agir de tal forma, porque consequências terão aí impacto em todos os setores, em todos os ambientes, né? Por mais que não sejamos nós aqueles os principais responsáveis. Então é isso, no momento do trabalho, no momento que as coisas estão acontecendo. É assim que você se conecta, começa a se conectar com as pessoas. Você trouxe ali o exemplo do feedback, né? Aqui de cabeça, tu conseguiria trazer alguns exemplos práticos do que o empresário deveria começar a fazer para buscar essa nova liderança? Para alcançar essa nova liderança? Como, por exemplo, como fazer esse feedback? Uhum. Ou além do feedback, que outros posicionamentos ele pode ter, por exemplo, no café? Uhum. Qual é o tom que ele usa? O que ele deve evitar? Entendeu? Se tu fosse tentar dar uma ideia de caminho, ó, não passa daqui, procura ficar nesse norte aqui. O que tu diria? Ter rotinas de gestão, que é o que eu percebo também, que hoje a grande maioria dos empresários, dos gestores, ainda não tem bem definido uma rotina de gestão. E aqueles que têm, inclusive, pode deixar, né, aqui nos comentários, se você está nos assistindo e você tem uma rotina de gestão, escreve aqui nos comentários pra gente a tua experiência e os resultados que você está tendo com isso. O que eu quero dizer com rotina de gestão? É uma série de ferramentas, digamos assim, técnicas que você utiliza para justamente fazer a gestão da tua empresa. Feedback é um, reunião é outro. Check-in, check-out, que são reuniões pontuais, é outra. O café, o momento do café que nem tu perguntou ali, já começa por aí. Esse momentinho do café não é para dar feedback. Eu percebo que tem muito líder que faz. Vou aproveitar que é tal do café, vou lá e já vou dar feedback de tal coisa. Esse não é o momento para fazer. A não ser que seja algo pontual que tu pode fazer até onde sentado na cadeira dele. Né? Mas não é esse momento. Tem algum elemento físico que tu já viu uma empresa adotar no espaço físico para contribuir nessa linha? Eu vou explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Essa onda das startups, tá? Não só startups, mas principalmente empresas de tecnologia começaram trazendo muito forte aqueles ambientes de trabalho, tem mesa de sinuca, que tem puff, que tem máquina de snack liberada e daí por diante. É lógico que para muitos setores, querer olhar para aquilo e dizer assim, vou aplicar tudo isso aqui, é completamente fora da realidade. Né? Mas tem algum item desses que você já viu cliente teu ou empresários aplicando que tu viu, poxa, isso aqui é uma coisa pequena, um detalhe pequeno, mas que fez toda a diferença no engajamento da equipe por conta e também estimular essa conexão com o empresário, com o líder. E isso eu vejo que está intimamente relacionado com a geração. Essas estratégias que envolvem o ambiente. Né? Vamos lá, vamos pensar de novo no perfil das gerações. As gerações mais novas são são aqueles que o ambiente influencia muito, querem estar num ambiente mais confortável, descontraído. As gerações mais antigas vamos voltar lá para a época da era industrial de novo. Não, o ambiente não era o melhor possível, mas não era aquilo que
que é mais interessava para eles. Então, eu vejo que essas estratégias está relacionado justamente com a geração. Por exemplo, tu acabou de falar, né, as startups. A startup a maioria é composta de funcionários de qual idade? Mais novos, né? Bem jovens, ali os 20 e poucos anos. E é justamente isso. Então, eu vejo que são estratégias que conectam com o que esse perfil, essa geração, está buscando hoje. Tá. Exemplo. Hum. O que eu, empresário, posso fazer para começar a criar esse ambiente? Aí eu vejo Porque se tu me mandar botar uma máquina de snack lá liberado, é um movimento bem mais complicado de ser feito. Aham. Entendeu? Pro pequeno, pro médio, que tá liderando um grupo de pessoas. Porque eu vejo muito assim. Você, empresário, tá acompanhando a gente, você pode não entender de pessoas para startar o seu negócio. Até pode dar certo. Você pode conseguir passar daquela fase em que as empresas costumam quebrar nos primeiros anos. Muito por outras habilidades suas, de controle de caixa, de uma boa gestão. E você talvez, pelo porte, ainda consiga centralizar muita coisa. Mas para o teu negócio crescer e escalar, você vai precisar entender de pessoas. Uhum. E aí, talvez, nesse momento que a empresa vai escalar, muito provavelmente essa habilidade de se conectar com pessoas emocionalmente, para que você possa liderar de forma assertiva, talvez seja a maior habilidade de um líder empresário, né? Uhum. Então, voltando ali à tua pergunta, como que eu tomo essa decisão se eu tenho que botar uma máquina de snack ou não na empresa? Primeiro, assim, entenda se para tua empresa faz sentido. Qual que é o perfil, qual é o público que trabalha na sua empresa? Já começa por aí. De novo, por que as startups utilizam? Porque é o público deles, é a cultura daquela empresa e, consecutivamente, eles atraem, contratam aquele mesmo perfil que está aderente à cultura para eles. Então, primeiro, para tomar esse tipo de decisão, você tem que pensar qual é a cultura da tua empresa. E o que as pessoas, o perfil que tu contrata, o que está alinhado com eles. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui que fica bem claro. Entre oferecer plano de saúde para tua empresa, para os teus colaboradores, aliás, né? E ter uma máquina de snack para te tomar essa decisão. Peguei aqui bem pesado, tá? Dentro do Bem que a gente está pesado. conversando, eu acho que eu diria para gerações mais antigas o plano de saúde e para geração mais nova a máquina. Entende? As duas gerações vão gostar das duas coisas, só que cada um vai ter a sua preferência. Então é muito de eu entender, daria quase para eu talvez trocar essa afirmação por essa pergunta por qual é o lazer que o meu funcionário prefere? Qual é a necessidade? O que para ele é mais importante? E assim, vamos lá. Antes disso, qual é a cultura da tua empresa? Porque isso vai fazer com que tu também atraia pessoas que estejam dentro. Sempre vai ter um peixe fora do aquário que ele vai acabar saindo. Isso é fato. Mas hoje eu não contrato com escassez da mão de obra, eu não contrato pessoas de acordo com a cultura. O primeiro que aparecer na minha frente, eu chamo, né? Uhum. Com a escassez de mão de obra. Ok, mas de novo, você quer, o ambiente que você oferece está de acordo com o que aquela pessoa também procura, o que para ela é importante, é a pessoa que vai ficar. Então, isso a gente já está falando até sobre retenção. Mas as pessoas saem, primeiro motivo é por causa de salário. Saem também por causa de salário. Mas as pesquisas comprovam que o primeiro motivo não é salário. Então, aí a gente já está falando até de retenção. A gente já começa a falar de retenção de pessoas. Por que tantas pessoas saem da minha empresa? Você investiga por que elas estão saindo? Elas sempre falam que é por causa de salário. Tá, mas você está investigando o que é além do salário? Porque, de novo, existe sim um percentual que sai exclusivamente por causa de salário e de benefícios. Aí fala muito da pirâmide das necessidades de Maslow, né? Muito, muito. Principalmente se você tem se é um cargo que ele tem uma remuneração mais baixa, uma condição, uma pessoa que está numa condição social um pouco mais baixa, às vezes R$100 a mais no salário faz uma diferença grande, ela vai ter que decidir por isso, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo, se essa mesma pessoa sente que ela tem uma estabilidade
no trabalho dela, se ela se sente confortável com estabilidade e ela sente que ela pode contar com as pessoas que estão ali, ela ainda assim vai pensar 2 vezes antes de tomar essa decisão. E isso que eu tô falando, eu tenho certeza, porque é o que eu vivo no meu dia a dia nas empresas, dentro das empresas que eu atendo. Isso tem convicção pura, estou falando do hoje, não estou falando do passado. Dentro das diversas empresas aí que a gente atende, né, que eu atendo na área de RH, com consultoria, conversando com os gestores, os empresários e também os colaboradores dessas empresas. E aí é também, né, para que não fique pensando, é apenas um nicho, não, né, não vou falar todos, mas praticamente todos os nichos, pequena, grande, micro, média, ou seja, portes de empresa, nichos de atuação, eu ainda continuo percebendo que isso ainda é valorizado. Até porque, de novo, aí também tem diferença a questão das gerações. Você conversar com um colaborador que tem 30 e pouco, 35, 40 anos, ele já vai pesar mais isso. Um colaborador que tenha 20 e poucos anos, já vai pesar outras coisas. Eu acho que já teve um podcast aqui que eu trouxe um exemplo de um cliente meu, né? Que ele contratava só um perfil de colaboradores, era para área de atendimento, eram jovens, e aí eu sugeri para ele começar a mesclar e contratar colaboradores de mais idade. Ele começou a fazer isso, começou a dar super certo. Porque isso está intimamente relacionado com também a função, a atividade que as pessoas iam fazer. Né? Estavam fazendo, na verdade. E também com a cultura da empresa. Inclusive, esse mesmo cliente foi um que adotou a questão da feirinha, dos snacks lá, que a pessoa pode comprar a hora que quiser lá, que não tinha antes, e que também adotou isso, visando justamente esse público mais jovem. E para o público não tão jovem assim, né? Ele adotou outras estratégias, que daí usava benefícios como, por exemplo, o plano de saúde. Então, a gente tem que pensar que, assim, ó, são pessoas, né? Eu sempre falo assim, ó, não é receitinha de bolo você passar, é a mesma que serve para um vai servir para o outro. Não, porque cada um tem o seu valor pessoal, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu interesse, cada um tem o seu propósito, né? Até sobre o propósito, essa semana mesmo eu tava conversando sobre isso. Tem pessoas que falam assim, né? E o fulano de tal é só movido só pelo salário. Tá. Talvez o momento de vida que ele esteja vivendo, o propósito maior dele seja em relação à remuneração. Então, é o propósito dele. E por isso que justamente ele é conduzido, digamos assim, por isso. Mas qual que é? Aquele é o propósito daquela pessoa. E eu falo de momento de vida porque a gente sabe que realmente é cíclico, né? Isso vai mudando ao longo da vida da gente. E tem outras pessoas que o propósito dela naquele momento não é especificamente a remuneração, mas como eu falei antes, qualidade de vida, se sentir estável, né? Eu mesma já fiz esse movimento na minha vida diversas vezes, né? Então, e é algo que realmente acontece, a gente percebe esse movimento das pessoas. É difícil. A gente trouxe muito aqui sobre a questão geracional, mas tem também a história de vida do próprio empreendedor, não tem? Tem. A dificuldade de se colocar vulnerável, muitas vezes não é só na empresa, é na vida. Uhum. E aí acaba sendo mais difícil ainda na empresa. Uhum. Como é que tu enxergas o caminho, não necessariamente olhando para o funcionário, mas para o próprio empresário, o caminho para ele conseguir se colocar mais vulnerável? De se sentir confortável de que ele pode chorar, de que ele pode se conectar mais com o funcionário e que aquilo tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu percebo que isso gera mais respeito, inclusive, tá? Eu vejo que, às vezes, as pessoas, os empresários, gestores, eles têm medo, que a gente começou falando sobre medo, né? De gerar falta de respeito. Eu vejo esse oposto. Eu vejo que isso gera mais respeito. E de que forma que ele pode fazer isso é que nem... Vamos lá. Quais são os passos a passo ali básicos, né? Comece a se conectar
com as suas pessoas, que nem a gente começou falando antes. E o se conectar de novo, não é necessariamente, então tu tá querendo dizer que eu tenho que promover um happy hour num restaurante, ou chamar todo mundo para minha casa para fazer um churrasco. Não é necessariamente isso. É dentro da empresa. As conversas que você tem com o teu colaborador. Você conversa com ele sobre algum outro assunto que pode quebrar aquela seriedade, por exemplo, do ambiente organizacional. Você pergunta para ele, por exemplo, quando o filho dele está doente, seu filho está melhor, melhorou? Quando ele está com uma dificuldade, você demonstra que você se importa com ele. Tem muitos empresários que sempre falavam assim para mim, nossa, eu tenho até medo de perguntar. E realmente isso acontece. Tem empresários que não perguntam porque eles têm medo de perguntar, porque, nossa, tá com medo do que o outro vai responder, que daqui a pouco vai pedir alguma coisa, enfim, talvez o outro sim pode pedir algo. E o atender ou não atender está em você. Você pode manter a tua postura firme, né? Não estamos dizendo aqui que é para você passar a ser molenga ou mole, talvez. É isso que algumas pessoas pensam, né? Existem esse paradigma. Muitas vezes é difícil a gente diferenciar isso, se colocar vulnerável emocionalmente e estar sendo molenga ou mole. Exatamente, esse é um paradigma. Até aqui, eu até trouxe a frase, né, que a Brené Brown, ela traz no livro A Coragem de Ser Imperfeita, até anotei aqui para não me esquecer. Ela faz assim, os líderes mais eficazes são aqueles que aceitam sua vulnerabilidade e criam espaços onde os outros se sintam seguros para fazer o mesmo. Sem vulnerabilidade não há confiança. Então, é isso que eu estava falando antes, a questão do respeito, de confiança, espaço seguro. A gente tem falado muito sobre isso, né? Ultimamente, na área de gestão de pessoas, de criar ambientes seguros. A própria alteração, as adequações que a NR1 vem fazendo, que entra agora em maio, que é a segurança, né, psicossocial dos colaboradores, de se sentirem nesse ambiente seguro. Por isso que estamos falando mais de inteligência emocional que a gente falou antes. É isso. É as pessoas sentirem que se eu estou... Vou dar um exemplo, mulher, né? A gente estava falando antes, mulher. Se eu estou com muita dor hoje, que é uma dor de cólica, muitas mulheres não se sentem ainda à vontade, por exemplo, para falar para o seu gestor ou para o dono da empresa que ela não está bem naquele momento. Que não está se sentindo bem naquele momento, porque, por exemplo, está com uma dor que é a cólica, que é um fenômeno natural na mulher, por exemplo. Então, criar um ambiente seguro é isso. E, por exemplo, você dizer que você não está bem hoje porque você está com muita cólica é uma vulnerabilidade. Então, de novo, eu vejo que é esses extremismos. Quando a gente... Por que cria tanto medo, tanto receio? Os extremismos. Nossa, se eu der essa liberdade, vai ser o mimimi, o ambiente do mimimi, vai ser um ambiente de que tá todo mundo cansado o tempo todo mundo ruim o tempo todo mundo com dor o tempo todo. Isso é um extremo. Ao mesmo tempo, não existe espaço para falarmos sobre isso, ou seja, não criamos um ambiente seguro, também é o extremo. É muito tênue, é uma linha muito tênue você criar esse ambiente dentro da sua empresa. E como o empresário faz para perceber quando ele está passando do ponto? Entendeu? O sinalizador dele, para ele não estourar essa linha tênue. Eu sempre falo, vou falar a mesma coisa, a mesma resposta que eu sempre dou nos programas de inteligência emocional, que sempre me faz essa mesma pergunta. Autoobservação. Observa. Te observa e observa a tua equipe. O problema é que hoje o próprio gestor e os empresários não têm tempo para observar. Muitas vezes eles não sabem nem o que está acontecendo, porque eles não estão ali perto, eles estão fazendo... Lembra que a gente até falou em um outro momento? Eles estão lá batendo caixa, eles estão lá conferindo estoque, eles estão lá pagando o fornecedor, dando entrada em nota fiscal. Eles estão executando a atividade de algum funcionário. E isso acaba tirando o tempo deles de fazer a gestão, que é conseguir observar o movimento dos seus colaboradores e o seu próprio. Inclusive, quando eles se sentem assim sobrecarregados, o que acontece? Fica difícil para eles mesmos gerenciarem as suas próprias emoções.
Porque eles estão se sentindo sobrecarregados. Nossa, eu tô fazendo tudo isso, que nem eu falei. E mais ainda tenho que fazer gestão das pessoas. E com essa dificuldade de gerenciar as próprias emoções, se torna mais difícil ainda ser assertivo na conexão emocional com o funcionário, né? Exatamente. Perceba que você não... Porque não é um negócio jogado, né? Não é aleatório. Ah, eu vou me conectar, vem aqui. Não. Não. É estratégico. É. Tem que ser calculado. Não, eu não estou ali para virar amigo. Eu estou ali para me conectar, para trazer resultados para a empresa. Exatamente. É avaliar o cenário que você tá, né? É, exatamente. E... Só que isso aí eu vejo, Almir, isso... Nessa hora a gente tinha que ter o Gil aqui. Uhum. Porque até tu trouxe o livro da Brené Brown, né? Uhum. Tem um livro também que eu gosto muito, ele caminha nessa linha, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Uhum. Uhum. E você pode fazer uma analogia ali, que eu acho que é a mais óbvia, mas não a única, de que quantas vezes a gente veste a armadura, de que precisa ser a armadura reluzente, de que precisa salvar várias donzelas, porque esse é o meu papel da vida, é esse que eu aprendi, e é assim que tem que ser. Uhum. E eu me despi dessa armadura que eu entendi que era boa, até então eu entendia que era bom. E o empresário até então, ele entendeu que deu certo ter uma liderança muitas vezes desconectada do funcionário. No chicote, às vezes. É. A armadura que ele aprendeu foi assim, deu certo a vida toda. Uhum. E aí agora você vem trazer esse negócio de conexão emocional. Exige um movimento de autoconhecimento muito grande, né? Da pessoa se colocar vulnerável por si própria. Uhum. Por si própria. Eu até falo, né, que eu atendo eu atendo o empresário, não a empresa. Mas muitos empresários não querem olhar para si, né? Não. Eu acredito que muitos vão te chamar para tu entrar lá e dizer, olha, resolve meus funcionários. Uhum. Não é isso? É. Mas esse movimento já está começando a mudar. Até o que você falou ali antes, é bem isso. Por que que tá acontecendo? Será que funciona essa questão da armadura? Será que hoje continua funcionando? Qual a maior problemática das empresas hoje? Continua sendo pessoas. Mas será que os métodos de antes continuam funcionando como funcionavam antes? Da mesma forma que funcionava antes? Então, tá aí uma pergunta para fazer, né? E é por isso que existe todo esse movimento de gestão de pessoas que tem hoje. Porque é necessário nos adaptarmos. As pessoas, de novo, gente, que nem eu falei antes, da questão da Revolução Industrial, da questão das gerações, é normal, tá mudando e vai continuar mudando ainda mais. Isso que a gente está conversando aqui hoje, não sei se daqui a 10, 20 anos vai ser o mesmo caminho. Talvez seja daqui a 10, 20 anos seja diferente. Então vai continuar mudando. E quem não se adapta, fica para trás. A gente sabe isso em tudo, não só em pessoas. Em estratégia comercial, inovação, tecnologia. Não só pessoas. Quem não acompanha o movimento, quem não se adapta, a gente sabe que fica para trás. Aí eu amarro aquilo que tu própria trouxesse, eu também contribuí um pouco, que é tirar tempo para refletir. Para olhar para si, para olhar para o teu funcionário, olhar para a dinâmica da empresa. Tem um exercício que, dependendo da estrutura física da empresa, eu sugiro para o empresário. Quando tem um galpão, por exemplo, ou tem um andar que tem um ponto assim que ele consegue ver o andamento todo da equipe, eu digo, sai um pouquinho da tua função, fica 1 hora ali só olhando. Isso. Só olhando. E de início eles acham assim, nossa, que desperdício de tempo. Uhum. Aí eles fazem, depois eles me dão um feedback, nossa, Thiago, percebi um bocado de coisa. É isso que eu falei antes, observar. Porque às vezes aquela funcionária tava com problema de cólica, ela não vai falar, mas se tu estiver lá olhando, tu vai perceber. Uhum. E o olhar, ele pode ser, lógico, né, com os olhos, uma imagem de você ver ela ali com dor, mas ele pode ser uma escuta, né? O olhar, ele não precisa ser só imagem. Uhum. E aí vem com aquilo que tu trouxesse também. O empresário precisa aprender a desacelerar, achar tempo na agenda dele para isso. E se a gente falar isso aqui
solto, ele vai dizer, vocês estão doidos. Eu tô cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para resolver. Tu estás querendo que eu pare para ficar olhando, refletindo, pensando? Só que é isso que vai garantir o futuro da empresa. E é isso que muitas vezes vai libertar esse empresário de uma rotina hoje que está sufocando ele. Em algum momento ele vai ter que abrir esse espaço de reflexão, esse espaço do olhar, né? É, isso que tu falou, até o exercício ali que tu acabou de trazer como exemplo, é o que eu falei antes, é observar. Só que em que momento do dia o empresário consegue ter tempo para observar? Isso é uma rotina de gestão, que foi o que eu falei antes. Isso é uma das rotinas de gestão. E não só observar, mas como eu falei antes também, se auto-observar. Eu entendo, trabalhando como autoconhecimento, sendo uma profissional também de autoconhecimento, eu sempre falo o seguinte: a melhor, isso é a minha opinião, tá? Não tá escrito em livro nenhum. Se tiver, eu não sei onde que tá. Isso é uma coisa que eu que sempre falo. Para mim, a melhor ferramenta de autoconhecimento é a autoobservação. Né? Você fala, a melhor ferramenta de autoconhecimento é assessment, faz um disco. Sim, claro, é importante, complementa, ajuda você começar a se entender, mas a melhor de todas é a autoobservação. Posso dar um complemento? Com um olhar de criança. Com um olhar de criança? Com um olhar curioso e que não tem pré-conceitos. Abandone os conceitos que você já tem, as visões que você já tem, para que você não se tendencie a continuar olhando da mesma forma. Sim, senão não adianta muita coisa, né? Deixa eu ver, deixa eu aprender do zero. Só que isso é mais difícil ainda, né? E já é, vamos lá, já é difícil a pessoa parar para se auto-observar. É mais difícil ainda ela se auto-observar nesse formato. Então, eu vejo que se primeiro ela começar a se auto-observar, já é uma grande coisa, já é um grande ganho aí, que vai levar ao autoconhecimento. E tem uma outra coisa que eu também sempre digo, é o seguinte: como que você quer entender as outras pessoas? A gente está falando aqui sobre pessoas, sobre liderança. Como que você quer entender as outras pessoas se você não se entende? Para mim, também um outro caminho é esse. Primeiro, você se entender, para depois você começar a entender os outros. Se você está com um conflito interno, algo dentro de você que você não consegue compreender, como é que você vai compreender os conflitos que os outros também vivem conflitos? E vamos lá, até seguindo agora a gente falando de várias coisas aqui, até agora seguindo da empatia, né? Que também fala que a própria autora, a Brené Brown, traz no próprio Fórum Econômico Mundial com habilidades de liderança, isso já vem. O próprio GPTW, que é o Great Place to Work, traz isso também nas tendências, né? Dos líderes serem mais empáticos. Então, trouxe aqui 3 referências significativas mundiais que trazem aí a importância de uma liderança empática. Então, não é o Miri falando, são referências aí, né? Significativas. Vamos lá, empatia. A empatia é você compreender o outro. Você não vai gerenciar a emoção, o sentimento do outro, mas você vai compreender. Quem gerencia a emoção do outro é o outro, ele gerencia a sua própria. Mas você consegue gerenciar a sua própria emoção? E aí, sobre empatia, você consegue compreender o outro? E aí, de novo, né? Tem mais um paradigma aí que precisamos quebrar agora sobre a empatia, né? Porque muitas pessoas pensam assim: eu não vou ser empático porque senão eu vou ter que aceitar tudo que o outro quer. Existe esse paradigma também sobre a empatia. Mas isso não é empatia. Empatia é você entender, você compreender. Não quer dizer que você passe a ser obrigado a aceitar aquilo ou a concordar com aquilo. Tu trazendo isso me trouxe mais uma referência de livro. Mas aqui não é nenhum livro, você pode considerar uma série aí do Jim Collins, né, que é uma das maiores autoridades aí no mundo quando a gente fala em gestão empresarial. E ele traz a questão dos níveis de liderança, né? Sim. Do 1 ao 5. E quando você quer ir se desenvolvendo como líder, você quer ir subindo nessa escada de níveis de liderança, ele tem a descrição do que é cada nível desse. Mas, em linhas gerais, é isso. É ativar a empatia, se conectar com o funcionário.
E aí você começa a sair de um papel autoritário, de um papel fazedor, para e posteriormente saindo do papel delegador também, para ir para um papel conciliador, auxiliador, Isso. compreensivo na medida saudável. Eu acho muito legal isso, porque veio isso aí para mim agora. Conecta muito com a literatura do Jim Collins. O Han Charan também traz no pipeline da liderança. Que é bem isso, são os níveis, os estágios. Só que ele traz de uma forma um pouco diferente, mas as duas metodologias servem justamente para o empresário e para o gestor que quer, como tu falou antes, né? Que quer começar a fazer isso. Então, primeira coisa é incluir na sua prioridade essas rotinas de gestão, né? Para aquele empresário que quer começar a fazer isso. Que muitas vezes não está como prioridade. Ah, mas eu acho que é. Como é que eu vou saber se é fácil? De novo, faz uma autoanálise. Como que eu vou fazer uma autoanálise? Através da observação. Quais são as rotinas de gestão? Faz uma lista, senta. Quais são as rotinas? Quanto tempo hoje você dedica focado em pessoas e não apenas em processos? E, de novo, que nem eu falei antes, né? Em cobrar, fazer cobrança, em emitir nota, em, né, questões... rotineiras da empresa. Mas é isso que eu vejo, sabe? Muitas vezes fica lá para 10º plano as questões de gestão de pessoas. Então eu vejo que assim, ó, pessoas precisam de processos e processos precisam de pessoas. Então, as duas coisas são igualmente importantes. Mas muitas vezes os empresários focam mais nos processos e acabam deixando as pessoas lá para trás. E aí depois acaba que os processos, mas esse processo não deu certo, a gente vai ter que rever o processo. Mas será que realmente o problema foi o processo ou é porque foi deixado as pessoas lá para trás? E elas não foram envolvidas da maneira que deveriam para que aquele processo desse certo. Às vezes o problema não é o processo. Ou um processo que não foi bem construído, considerando as pessoas que você tem ali, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente falou de muita coisa, né? Inteligência emocional, habilidades de liderança, gerações, vulnerabilidade, né? E eu vejo que tudo isso que a gente falou entra no pacote do novo perfil de gestor, seja empresário, ou não é empresário, mas tem uma posição de liderança, entra nesse perfil. Nossa, talvez quem esteja nos ouvindo pense assim, nossa, que desespero, e agora que eu faço? Fiquei mais perdido ainda, né? O que eu diria para essa pessoa numa posição, um pensamento desse, né? Comece pelo seu autoconhecimento. Porque, como eu falei antes, comece compreendendo primeiro você, para depois compreender o outro. Até vou agregar aqui, a gente falou, né, de todos esses tópicos, vou agregar aqui do próprio perfil comportamental. A gente falou de geracional, agora vamos falar do perfil comportamental. Se você é um gestor, se você é um dono de uma empresa, ou um gestor, enfim, com alto D que a gente estava falando antes, né, um perfil alto D, como é que é a tua comunicação? Eu acho que eu já trouxe um exemplo de um diretor a nível nacional que ele tinha uma comunicação muito agressiva. Muito, muito, muito agressiva. Só que quando eu ia falar com ele sobre a comunicação dele ser agressiva, ele não percebia isso. Ele dizia que não. Que a comunicação dele não era agressiva. Ele falava, pelo contrário, ele até falava assim pra mim: nossa, menina, mas eu sou super de boa. Eu nem tô cobrando. Cada pessoa com o seu perfil enxerga o mundo sobre a sua ótica, sobre a sua lente. E na ótica dele, ele tava super de boa. Entende por quê? Você não viu o lado dele estressado. Né? Entende por que a gente tá falando tanto da importância do autoconhecimento, da autoobservação? É por esse motivo. Porque daí ele não tinha essa consciência. Como que você vai mudar se você não tem consciência daquilo? E aí, óbvio que ninguém ia falar pra ele, porque, né? Óbvio que ninguém ia falar pra ele, né? Óbvio que ninguém ia falar aquilo pra ele, né? Medo de perder o emprego, né? Aí entra a questão dos medos, né?
E aí, mas aí, ok, a gente, né, nós fizemos várias conversas sobre isso e tal, e aonde ele não tinha essa consciência, mas aí eu mostrei para ele através de números, né, esse perfil, geralmente você veria os números, de indicadores, ok, por que você está perdendo tantos gerentes? Né, que o time dele direto eram os gerentes, né? Por que você está perdendo tantos gerentes? Ah, daí começa, né? Ah, porque é uma proposta melhor no outro, que foi para uma multinacional, o outro é porque foi para ganhar não sei quanto a mais. Tá. Ok, isso foi o que eles falaram para você, né? Porque eles não iam dizer para você que o motivo era você. Tá aí uma outra questão. Às vezes, se a gente acha que o funcionário está saindo de novo, né? Vou pegar a questão do salário porque é o mais comum, né? Que está saindo por causa de salário, talvez não seja, porque ele não tem a coragem de falar para você que o motivo é você. Uhum. Né? Almiri, a gente tá quase no finalzinho, mas eu quero te convidar mais uma vez. Se inscreve aqui no canal, tá? Deixa a curtida. Gostou desse conteúdo? Manda para aquele seu colega empresário, empreendedor que está tendo dificuldade em ser um bom líder, tá? Mas se inscreve aqui no canal para não perder os outros episódios, tá? E vem conhecer a M8, a mentoria empresarial mais completa do Brasil. 360 graus, tudo que sua empresa precisa para ter sucesso. Interações ao vivo comigo, com a Almir e com todos os experts da M8. E 15 dias gratuitos. Escaneie o QR Code aqui ou o link na descrição do vídeo. Almir, para a gente ir fechando aqui com chave de ouro, qual é o recado que tu deixaria para o empresário que acompanhou a gente até aqui? Olha, como conclusão de tudo isso que a gente falou, primeiro, comece, né? Você fez várias vezes pergunta, né? O que tu diria para quem quer começar a passar essa barreira? Primeiro, comece, não tenha medo de começar. Por onde começar? Autoobservação, autoconhecimento, observação, né? Então, observar o teu ambiente em volta e a autoobservação, você se observar, né? Porque através disso, você vai ter uma análise, um diagnóstico do que você pode fazer, né? Porque, vamos lá, depois disso, os caminhos são vários. As estratégias podem ser várias. Só que depende desse diagnóstico, do que você observou, para decidir qual que vai ser o melhor caminho para você. Então, eu concluo resumindo dessa maneira, né, pro empresário, pro gestor que está nos assistindo. E é possível, acho que a questão do medo, dos paradigmas, é que muitas vezes precisam ser quebrados, né? Mas é possível. E por que eu falo que é possível? Primeiro, porque como eu falei antes, eu vivo isso na minha própria experiência, né? Eu como gestora de pessoas e, além disso, também através dos meus próprios clientes também, que conseguiram fazer esse movimento, que antes conduziam de uma forma, que hoje conduzem totalmente diferente e os resultados que eles tinham antes e que eles têm agora. Então, aí eu tenho uma série de provas, a minha própria pessoal e também a de vários outros empresários e gestores que conseguiram fazer e os resultados que eles escolhem hoje. Tá joia. Papo bom. Você gostou do papo que a gente bateu aqui hoje sobre liderança? De novo, se inscreve no canal e vem conhecer a M8. Almir, obrigado pela tua participação mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio.